Uma faxineira que trabalhava em um hotel de luxo acabou entrando em um quarto que mudaria seu destino de forma inesperada ao conhecer um sheik bilionário. Se você gosta dessas histórias, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do luxuoso Hotel Al Safir, iluminando os mármores reluzentes do saguão principal. Lúcia Silva, com seus 25 anos e uma gravidez de 4 meses ainda discretamente escondida sob o uniforme de trabalho, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do 12º andar. Seus dedos delicados, já marcados pelo trabalho árduo, seguravam o pano de microfibra com a firmeza de quem conhecia bem seu ofício. Enquanto limpava metodicamente os móveis de um dos quartos mais caros do hotel, seus pensamentos vagavam para o futuro incerto que a esperava. Como criaria aquela criança sozinha? Como manteria o emprego quando sua barriga não pudesse mais ser disfarçada? Lúcia viera do Brasil há 3 anos, atraída pela promessa de salários melhores que poderia enviar para ajudar sua mãe doente em São Paulo. Nunca imaginou que se apaixonaria por Omar, um jovem estudante jordaniano que a abandonara ao saber da gravidez, retornando ao seu país sem deixar endereço ou contato. Agora, sozinha em uma terra estrangeira, ela se perguntava constantemente qual seria seu próximo passo. Senhorita, poderia trocar as toalhas, por favor? Pediu a voz suave de uma hóspede árabe que saía do quarto ao lado, interrompendo seus pensamentos. Claro, senhora, imediatamente, respondeu Lúcia, com um sorriso educado que escondia toda a sua preocupação. Do outro lado da cidade, em um heliponto privativo, um homem alto, de porte elegante e olhos intensamente negros desembarcava de um helicóptero. Zaid Al-Haman, 35 anos, bilionário e dono de uma das maiores redes hoteleiras do Oriente Médio, havia decidido inspecionar pessoalmente seu investimento mais recente, o Hotel Al Safir. Tudo está conforme solicitado, Sr. Al-Haman? Perguntou o gerente-geral, Ahmed, que o aguardava ansiosamente. Veremos, Ahmed. Você sabe que gosto de observar cada detalhe pessoalmente, respondeu Zaid, com voz firme mas não indelicada. Sua presença no hotel não era apenas uma inspeção rotineira. Após anos dedicando-se exclusivamente aos negócios, Zaid buscava um período de tranquilidade, longe das pressões familiares para que se casasse e constituísse família. As tradições árabes pesavam sobre seus ombros, mas algo dentro dele resistia à ideia de um casamento arranjado como seus primos haviam aceitado. Enquanto caminhava pelo saguão principal, notou como os funcionários se endireitavam em suas posições, como se uma corrente elétrica invisível percorresse o ambiente. Ele estava acostumado a inspirar esse tipo de reação, mas naquele dia, por alguma razão, sentia-se desconfortável com isso. Vou me instalar na suíte presidencial e depois quero fazer uma inspeção completa, incluindo as áreas de serviço, informou ao gerente, que assentiu imediatamente. Horas mais tarde, quando Lúcia terminava a limpeza do último quarto daquele andar, não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Enquanto arrumava meticulosamente a última cama, cantarolava baixinho uma canção de ninar brasileira, como se já conversasse com o filho que carregava. Foi nesse exato momento que Zaid, seguindo seu plano de inspecionar cada setor do hotel, abriu a porta do quarto sem aviso prévio. O encontro de olhares foi instantâneo. Os olhos castanhos e assustados de Lúcia encontraram os negros e profundos de Zaid. Algo inexplicável aconteceu naquele breve momento, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. Perdão, não sabia que havia alguém aqui, disse ele em inglês, surpreendendo-se com o fato de ter pedido desculpas, algo que raramente fazia. Não há problema, senhor. Já estou terminando, respondeu Lúcia em inglês fluente, abaixando o olhar e tentando disfarçar o nervosismo. Zaid não conseguiu se mover por alguns segundos. Havia algo naquela mulher, talvez a dignidade com que realizava seu trabalho ou a melodia suave que ainda ecoava no quarto, que o intrigava profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, Zaid Al-Haman sentiu-se curioso sobre alguém além de si mesmo e seus negócios. Qual é o seu nome? Perguntou, em um tom menos formal do que pretendia. Lúcia Silva, senhor, respondeu ela, ainda sem olhar diretamente para ele. Continue seu trabalho, Lúcia. Não pretendo interromper. Com essas palavras, Zaid saiu do quarto, mas levou consigo a imagem daqueles olhos castanhos e da melodia que nunca havia escutado antes. Algo havia mudado dentro dele, embora ainda não soubesse exatamente o que. Nos dias que se seguiram, Zaid encontrou-se inventando razões para estar nos andares onde Lúcia trabalhava. Observava-a discretamente,
intrigado pela eficiência e pela gentileza com que tratava a todos, desde os hóspedes até os colegas de trabalho. Havia nela uma força silenciosa que contrastava com a aparente fragilidade. Lúcia, por sua vez, tinha notado a presença constante do homem que mais tarde descobriu ser o proprietário do hotel. Sentiu-se nervosa, imaginando se havia algo errado com seu trabalho. Sua colega Marianne, uma egípcia de meia-idade que se tornará sua amiga, notou sua inquietação. "O sheik não tira os olhos de você, Lúcia", comentou Marianne, enquanto ambas repunham toalhas no carrinho de serviço. "Isso nunca aconteceu antes. Ele geralmente mal nota nossa existência. Deve estar apenas verificando se estamos fazendo tudo corretamente", respondeu Lúcia, tentando ignorar o calor que subia às suas faces. "Não, Habibi, aquilo não é olhar de chefe. É olhar de homem interessado", Marianne riu, dando uma piscadela. Lúcia balançou a cabeça, descartando a ideia. Um homem como aquele, claramente poderoso e rico, jamais se interessaria por uma faxineira estrangeira, ainda por cima, grávida. A simples sugestão parecia absurda. Naquela tarde, enquanto limpava a área da piscina após o horário de funcionamento, Lúcia sentiu uma tontura repentina. O calor intenso e as muitas horas em pé haviam cobrado seu preço. Apoiou-se na borda de uma espreguiçadeira, respirando fundo e tentando recuperar o equilíbrio. Foi quando sentiu uma mão firme em seu braço, amparando-a. "Você está bem?" Era a voz de Zaid, carregada de uma preocupação genuína que surpreendeu a ambos. "Sim, senhor. Apenas um pouco de tontura. Já vai passar", respondeu ela, constrangida pela situação. "Venha, sente-se aqui", disse ele, guiando-a até um dos sofás da área de descanso. "Vou buscar água para você." Antes que Lúcia pudesse protestar, Zaid já havia se afastado, retornando momentos depois com um copo d'água e algumas frutas. Observou-a beber a água lentamente, perguntando-se por que se sentia tão preocupado com aquela funcionária em particular. "Há quanto tempo trabalha aqui, Lúcia?" perguntou ele, tentando estabelecer uma conversa. "Quase 2 anos, Sr. Al-Hama", respondeu ela, surpresa por ele lembrar seu nome. "E está satisfeita?" A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Jamais esperaria que o dono de um império hoteleiro se interessasse pela satisfação de uma simples faxineira. "Sim, senhor. É um bom lugar para trabalhar", respondeu sinceramente, acrescentando: "Preciso deste emprego." Algo na maneira como ela disse a última frase tocou Zaid profundamente. Não era apenas uma afirmação, mas revelava uma necessidade urgente que ele, em toda a sua vida privilegiada, jamais havia experimentado. "Por que escolheu trabalhar na área de limpeza?" continuou ele, genuinamente interessado. Lúcia hesitou, ponderando quanto poderia revelar sem parecer que estava implorando por simpatia. "Foi o que consegui quando cheguei. Não tenho muitas qualificações formais, embora tenha começado uma faculdade de administração no Brasil", explicou ela. "Mas aprendi muito aqui, observando como um hotel funciona." Zaida sentiu, notando como os olhos dela se iluminavam ao falar sobre aprendizado. Havia ali uma inteligência e uma percepção que não combinavam com alguém limitado a tarefas de limpeza. "Você fala inglês muito bem", observou ele. "Obrigada. Aprendi quando era criança. Minha mãe sempre disse que seria importante para conseguir um bom emprego." Ela sorriu levemente, lembrando-se da insistência de sua mãe para que estudasse. Quando Lúcia se levantou para voltar ao trabalho, Zaid percebeu que havia passado quase 20 minutos conversando com ela, algo que nunca fizera com nenhum funcionário antes. "Não se esforce demais", recomendou ele, com uma suavidade na voz que raramente demonstrava. "Se sentir-se mal novamente, peça ajuda." "Obrigada, Sr. Al-Hama", respondeu Lúcia, retomando seu carrinho de limpeza e afastando-se, ainda intrigada com aquele estranho encontro. Naquela noite, em sua suíte luxuosa, Zaid não conseguia parar de pensar em Lúcia. Havia algo nela, uma combinação de força e vulnerabilidade, que o atraía inexplicavelmente. Percebeu que queria conhecê-la melhor, entender o que a trouxera até ali, e, sobretudo, compreender a tristeza velada que havia detectado por trás de seu sorriso educado. Pela primeira vez em anos, seus pensamentos não estavam focados em números, contratos ou negociações. Em vez disso, imaginava como seria ouvir novamente aquela canção de ninar que ela cantarolava quando a viu pela primeira vez. Capítulo 3. As semanas passaram. Com elas, a barriga de Lúcia tornava-se cada vez mais difícil de esconder. Já no 5º mês de gestação, ela começou a alargar o uniforme de trabalho, temendo o momento em que seria impossível disfarçar sua condição.
O medo de perder o emprego crescia a cada dia, junto com a criança em seu ventre. Você precisa contar à supervisora em algum momento, a Bibi, aconselhou Marianne, enquanto almoçavam no refeitório dos funcionários. Quanto mais tempo esperar, pior será. Eu sei, mas preciso garantir que não vou ser demitida imediatamente, respondeu Lúcia, mexendo sem apetite na comida. Não tenho nenhuma reserva financeira. Se perder este emprego. Não completou a frase, mas o desespero em seus olhos dizia tudo. Para complicar ainda mais sua situação, nas últimas semanas ela havia se tornado muito consciente da presença constante de Zaid Al-Hama. Ele parecia estar em todo lugar, sempre encontrando pequenas razões para trocar algumas palavras com ela. Aqueles breves encontros haviam se tornado, surpreendentemente, a parte mais aguardada de seus dias. Zaid, por sua vez, havia prolongado sua estadia no hotel muito além do planejado inicialmente. Seus assistentes em Dubai começavam a questionar quando ele retornaria para cuidar dos negócios pessoalmente, mas ele sempre encontrava uma nova desculpa para permanecer. A verdade, que mal admitia para si mesmo, era que não conseguia imaginar não ver Lúcia todos os dias. Naquela tarde, enquanto Lúcia organizava as toalhas no armário de um dos quartos, ouviu a porta se abrir. Virou-se rapidamente e encontrou Zaid, que parecia tão surpreso quanto ela. Perdão, achei que o quarto já estivesse pronto para ocupação, disse ele. Estou apenas finalizando. Senhor, respondeu Lúcia, notando como ele buscava razões cada vez mais transparentes para esses encontros. Zaid fechou a porta atrás de si, criando uma intimidade inesperada. Por um momento, ficaram em silêncio, como se ambos soubessem que algo importante estava prestes a ser dito. Lúcia, gostaria de te fazer uma proposta, começou ele, com uma formalidade que contrastava com o brilho em seus olhos. O coração dela acelerou instantaneamente. Uma proposta. Que tipo de proposta um homem como ele faria a uma mulher na posição dela? O pânico começou a se formar em sua mente. Uma proposta profissional, acrescentou ele rapidamente, percebendo seu desconforto. Tenho observado seu trabalho e sua dedicação. Notei também que você tem um entendimento impressionante sobre a operação do hotel. Lúcia relaxou ligeiramente, embora ainda confusa sobre onde aquela conversa os levaria. Estamos com uma vaga na gerência de hospitalidade. Normalmente, exigiríamos experiência prévia em supervisão, mas acredito que suas habilidades naturais e seu senso de observação compensam essa lacuna, continuou ele, mantendo um tom profissional que disfarçava seu nervosismo. Gerência. Lúcia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, Sr. Al-Hama, sou apenas uma faxineira. Você é muito mais que isso, Lúcia, interrompeu ele, com uma sinceridade que a desarmou completamente. Vi como você organiza seu trabalho, como interage com os hóspedes, como resolve problemas antes mesmo que eles surjam. Essas são qualidades que não se ensinam facilmente. Ela permaneceu em silêncio, tentando processar aquela reviravolta inesperada. Uma promoção significaria não apenas um salário melhor, mas também a possibilidade de permanecer no emprego mesmo com a gravidez avançada. Não precisa responder agora, disse Zaid, dando um passo em sua direção. Pense sobre isso. O cargo incluiria treinamento adequado, é claro, e um período de adaptação. Por que eu? Perguntou Lúcia finalmente, incapaz de conter a dúvida que a consumia. Há dezenas de pessoas mais qualificadas neste hotel. Zaid a observou por um momento, como se considerasse até onde deveria revelar seus pensamentos. Porque vejo algo em você que é raro encontrar. Uma integridade, uma força de vontade, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. E, para ser completamente honesto, confio em minha intuição nos negócios. Ela raramente me falha. Aquela resposta, embora profissional na superfície, carregava um subtexto que nenhum dos dois ousava explorar completamente. Posso pensar sobre isso? Pediu ela, sentindo-se simultaneamente emocionada e assustada com a possibilidade. Claro. Converse com Armede amanhã para discutir os detalhes, disse Zaid, dirigindo-se à porta. Antes de sair, virou-se para ela novamente. Lúcia, acredito no seu potencial. Espero que você também acredite. Quando a porta se fechou, Lúcia sentou-se na beira da cama, suas pernas repentinamente fracas demais para sustentá-la. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Seria aquilo real? Ou apenas um sonho cruel do qual acordaria em breve? Colocou a mão sobre a barriga, sentindo o suave movimento de seu bebê, como se a criança também celebrasse aquela chance inesperada.
O escritório moderno no mezanino do hotel parecia um mundo completamente diferente dos corredores onde Lúcia havia trabalhado nos últimos anos. Sentada em uma cadeira acolchoada, em frente à mesa de Armede, o gerente geral, ela tentava disfarçar o nervosismo enquanto discutiam os detalhes de sua nova posição. O Sr. Al-Rahman raramente se envolve diretamente nas contratações, comentou Armede, sem esconder completamente sua curiosidade. Você deve ter causado uma impressão excepcional. Estou tão surpresa quanto o senhor, admitiu Lúcia, ainda incerta sobre como navegar aquela nova realidade. Bem, independentemente das circunstâncias, o treinamento começará na próxima semana. Até lá, recomendo que observe as operações de uma nova perspectiva, orientou Armede, entregando-lhe um manual de procedimentos da gerência. E, é claro, precisaremos de novos uniformes para você. Lúcia tensionou-se momentaneamente. Uniformes novos significavam medidas novas, o que tornaria impossível esconder sua gravidez. Percebendo que não poderia mais adiar aquela revelação, respirou fundo. Senhor Armede, há algo que preciso lhe contar, começou ela, reunindo toda a sua coragem. Estou grávida. 5º mês. Entenderei se isso mudar as coisas. Armede pareceu surpreso, mas não horrorizado como ela temia. Isso complica um pouco a situação, mas não é um impedimento, respondeu ele após um momento. Teremos que discutir licença maternidade eventualmente, mas isso não afeta sua capacidade de aprender e desempenhar a função agora. O alívio que Lúcia sentiu foi tão intenso que quase a fez chorar ali mesmo. Por meses carregara aquele segredo como um peso esmagador, temendo a rejeição e o desemprego. Agora, finalmente, podia respirar um pouco mais livremente. Ao sair do escritório com seu novo crachá de assistente de gerência de hospitalidade, Lúcia foi recebida por olhares curiosos e alguns sorrisos sinceros de colegas que a apreciavam. Marianne correu até ela, abraçando-a efusivamente. Eu sabia. Sabia que havia algo entre você e o sheik, exclamou a egípcia, baixando a voz para que apenas Lúcia pudesse ouvir. Não é nada disso, Marianne, protestou Lúcia, embora seu coração acelerasse ao pensar em Zaid. É apenas uma oportunidade profissional. Claro, Habibi, claro, respondeu Marianne com um sorriso maroto. E eu sou a rainha do Egito. Na semana seguinte, Lúcia se viu mergulhada em um novo mundo de planilhas, protocolos de atendimento e reuniões com chefes de departamento. Sua mente ágil absorvia as informações rapidamente, e logo se tornou evidente para todos que a intuição de Zaid estava correta. Ela tinha um talento natural para aquele trabalho. O próprio Zaid a observava discretamente, sentindo um orgulho inexplicável cada vez que a via conduzindo uma reunião com crescente confiança ou resolvendo um problema com eficiência. Algo dentro dele se aquecia quando notava o respeito que ela conquistava gradualmente entre os funcionários mais experientes. Numa noite particularmente agitada, quando um grupo grande de turistas havia chegado inesperadamente, Lúcia coordenou o atendimento com uma calma e eficiência que impressionou até mesmo os mais céticos. Ao terminar seu turno, exausta mas satisfeita, encontrou Zaid esperando-a no saguão. Você foi excepcional hoje, disse ele, com um sorriso que raramente exibia em público. Obrigada. Ainda estou aprendendo, respondeu ela, consciente dos olhares curiosos dos funcionários ao redor. Gostaria de tomar um chá comigo no jardim? Convidou ele, surpreendendo-a. Para discutir seu progresso, é claro. Lúcia hesitou. Aquilo já não parecia mais uma simples relação profissional, e ela não estava certa de como deveria navegar aquelas águas desconhecidas. Além disso, sua gravidez, agora mais evidente no novo uniforme de casaco e calça social, complicava ainda mais as coisas. Apenas chá, assegurou ele, percebendo sua hesitação. Prometo não tomar muito do seu tempo. Algo no olhar dele, uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura habitual de autoridade, fez com que ela aceitasse. O jardim do hotel era um oásis de tranquilidade, com palmeiras delicadamente iluminadas e o som suave de uma pequena fonte. Sentados em uma mesa discreta, com uma bandeja de chá de hortelã e doces árabes entre eles, Zaid e Lúcia finalmente tiveram a chance de uma conversa sem as barreiras formais do ambiente de trabalho. Como está se adaptando ao novo cargo? Perguntou ele, servindo o chá perfumado. Está sendo um desafio, mas um bom desafio, respondeu ela, aceitando a xícara com um sorriso agradecido. Nunca imaginei que teria uma oportunidade assim. Você merece. Na verdade, provavelmente merecia muito antes de eu notar. O comentário, feito com sinceridade,
criou um momento de conexão genuína entre eles. Por alguns segundos, não eram mais empregador e funcionária, mas apenas um homem e uma mulher, compartilhando um momento de autenticidade. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou ele, hesitante. Lúcia assentiu, embora sentisse uma pontada de apreensão. Sua gravidez. Começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você está sozinha nessa jornada? A pergunta, embora esperada, ainda doeu. Lúcia baixou os olhos para sua xícara de chá antes de responder. Sim. O pai decidiu que não estava pronto para essa responsabilidade, respondeu ela, com uma dignidade que comoveu Zaid. Sinto muito, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a surpreendeu. Não sinta. Cada escolha nos leva a um novo caminho. Este é o meu agora. Algo na força tranquila com que ela pronunciou aquelas palavras tocou Zaid profundamente. Toda a sua vida, ele havia sido cercado por pessoas que viam a vulnerabilidade como fraqueza, que escondiam suas dificuldades atrás de uma fachada de perfeição. Ali estava uma mulher que enfrentava um dos maiores desafios de sua vida com uma graça e determinação que ele nunca havia testemunhado. E quanto a você? Perguntou Lúcia repentinamente, surpreendendo até a si mesma com sua ousadia. Um homem na sua posição geralmente já teria uma família grande. Zaid sorriu, apreciando sua franqueza. Na minha cultura, os casamentos frequentemente são arranjos familiares, explicou ele. Sempre resisti a isso, para desespero da minha mãe. Acredito que quando encontrar a pessoa certa, saberei. O olhar que trocaram naquele momento disse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Uma conexão inesperada, florescendo nas circunstâncias mais improváveis. Está ficando tarde, disse Lúcia finalmente, rompendo o encanto daquele momento. Preciso descansar para o turno de amanhã. Claro, concordou Zaid, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Mas gostaria de repetir isso. Talvez, fora do hotel, em algum lugar onde possamos conversar sem tantos olhares curiosos. O convite pairou entre eles, carregado de implicações. Não era mais apenas um chefe interessado no desenvolvimento profissional de uma funcionária. Era algo mais, algo que ambos começavam a reconhecer, apesar de todas as complicações que isso trazia. Eu gostaria disso, respondeu Lúcia, com um sorriso tímido, antes de se despedir. Enquanto caminhava para seu pequeno apartamento naquela noite, Lúcia tentava entender o que estava acontecendo. Seria possível que um homem como Zaid al-Hama, com todo o seu poder e riqueza, pudesse realmente se interessar por ela? E mesmo que isso fosse verdade, que futuro poderia haver para eles, considerando todas as diferenças sociais, culturais e as complicações de sua gravidez? Ainda assim, ao deitar-se em sua cama, Lúcia não conseguia apagar o sorriso de seus lábios. Pela primeira vez em muitos meses, permitiu-se sonhar com possibilidades em vez de temer incertezas. Capítulo 5. Os meses seguintes trouxeram mudanças surpreendentes para a vida de Lúcia. Seu desempenho excepcional na nova função a transformou rapidamente em uma peça essencial da equipe gerencial do hotel. Sua barriga crescia junto com sua confiança, e contrariando seus medos iniciais, a gravidez avançada não diminuiu o respeito que havia conquistado. Zaid, por sua vez, cancelara seu retorno a Dubai indefinidamente, delegando responsabilidades a seus vice-presidentes enquanto permanecia no hotel. Para o mundo corporativo, ele estava supervisionando pessoalmente a implementação de novos protocolos de hospitalidade. Para si mesmo, admitia a verdade, não conseguia imaginar-se longe de Lúcia. O que começara como encontros ocasionais para tomar chá no jardim transformará-se em jantares regulares em restaurantes discretos, passeios ao pôr do sol na praia e longas conversas onde ambos compartilhavam suas histórias, sonhos e medos. A cada encontro, a conexão entre eles se fortalecia, transcendendo as barreiras sociais e culturais. Nunca imaginei que me abriria assim com alguém, confessou Zaid, enquanto caminhavam descalços na areia, o sol mergulhando no horizonte à frente deles. Em meu mundo, mostramos apenas nossa força, nunca nossas inseguranças. Lúcia, agora com 7 meses de gravidez, caminhava com uma mão apoiada nas costas para aliviar o peso da barriga proeminente. Mesmo assim, havia uma graciosidade em seus movimentos que encantava Zaid. Às vezes, compartilhar nossas vulnerabilidades é o maior ato de coragem, respondeu ela. Foi algo que aprendi quando me vi sozinha aqui, esperando um bebê. Zaid pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela em um gesto que se tornará natural entre eles. Você nunca mais estará sozinha, Lúcia, disse ele,
com uma convicção que vinha do fundo de seu coração. Se você permitir, quero estar ao seu lado nessa jornada. Ela o encarou, seus olhos buscando nos dele qualquer sinal de hesitação ou dúvida, mas encontrando apenas sinceridade e afeição. Zaid, começou ela, sentindo a necessidade de ser completamente honesta. Você sabe que esse bebê não é. Sei, interrompeu ele gentilmente. E isso não importa para mim. O que sinto por você vai além de qualquer circunstância. Aquelas palavras, pronunciadas com tanta certeza, fizeram com que algo se quebrasse dentro de Lúcia. Todas as barreiras que havia construído ao redor de seu coração desde o abandono desmoronaram, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Zaid a abraçou ternamente, respeitando o espaço que sua barriga requeria, sentindo como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo, ali, com ela, protegendo-a. Na semana seguinte, durante uma reunião matinal, Zaid surpreendeu toda a equipe gerencial ao anunciar que retornaria brevemente a Dubai para assuntos urgentes, mas que voltaria em poucos dias. E gostaria que Lúcia me acompanhasse nessa viagem, acrescentou ele, para espanto de todos os presentes. Precisarei dela para tomar notas sobre os procedimentos de nossa sede que poderiam ser implementados aqui. Lúcia, tão surpresa quanto os demais, sentiu o olhar de todos se voltarem para ela. Embora a explicação profissional fizesse sentido, todos percebiam que havia mais naquele convite do que questões meramente administrativas. Mais tarde, quando estavam sozinhos em seu escritório, Zaid explicou sua verdadeira intenção. Quero que você conheça meu mundo, Lúcia, disse ele, segurando suas mãos. Dubai, minha família, minha casa. Sei que pode parecer precipitado, mas é precipitado, concordou ela, com um sorriso nervoso. E honestamente, me assusta um pouco. Como sua família reagiria a alguém como eu? Uma estrangeira, sem linhagem nobre, grávida de outro homem. Zaid se aproximou, colocando gentilmente a mão sobre a barriga dela, um gesto que havia se tornado cada vez mais natural entre eles nas últimas semanas. Minha família terá que entender que encontrei algo que eles sempre quiseram para mim, alguém que me faz querer ser melhor, que me completa, respondeu ele, com uma determinação que não admitia argumentos. Minha família terá que entender que encontrei algo que eles sempre quiseram para mim, alguém que me faz querer ser melhor, que me completa, respondeu ele, com uma determinação que não admitia argumentos. Quanto ao bebê, quero que saiba que já o considero como meu próprio filho. Aquelas palavras atingiram Lúcia com uma força avassaladora. Em seus sonhos mais audaciosos, jamais poderia ter imaginado ouvir algo assim. Uma parte dela queria se entregar completamente àquela promessa de felicidade, enquanto outra, mais cautelosa, temia que tudo fosse bom demais para ser verdade. Preciso pensar, Zaid, disse ela finalmente. Isso muda tudo. Não apenas para mim, mas para o bebê também. Compreendo, respondeu ele, respeitando seu espaço. Temos 3 dias até a viagem. Espero que até lá você possa confiar que meus sentimentos são sinceros. Naquela noite, em seu apartamento simples, Lúcia passou horas contemplando a proposta de Zaid. A ideia de conhecer Dubai, de entrar no mundo dele, simbolizava mais do que uma simples viagem, representava o início de algo completamente novo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Acariciando sua barriga, conversou silenciosamente com seu filho, como fazia todas as noites. O que devemos fazer, pequeno? Sussurrou. Será que podemos confiar nele? Será que merecemos essa chance de felicidade? Como resposta, sentiu um forte chute, como se o bebê respondesse afirmativamente. Lúcia sorriu, permitindo-se, pela primeira vez em muitos meses, acreditar que talvez o destino estivesse finalmente a seu favor. Capítulo 6. O avião particular cortava os céus, atravessando a distância entre 2 mundos, o mundo simples que Lúcia conhecia e o universo de luxo e tradições ao qual Zaid pertencia. Sentada confortavelmente na poltrona de couro, Lúcia observava as nuvens lá embaixo, tentando acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Zaid, percebendo seu nervosismo, segurou sua mão com ternura. Vai dar tudo certo, assegurou ele. Dubai vai te encantar. Não é a cidade que me preocupa, admitiu Lúcia. São as pessoas. Sua família, seus amigos. Eles te conhecerão e verão o que eu vejo, respondeu ele com confiança. Uma mulher extraordinária que trouxe luz à minha vida. Enquanto sobrevoavam o Golfo Pérsico, Lúcia refletiu sobre a rapidez com que sua vida havia mudado. Há poucos meses, limpava quartos e se preocupava com o futuro incerto.
Agora estava prestes a conhecer a família de um dos homens mais influentes dos Emirados Árabes. A ironia não lhe escapava. A primeira visão de Dubai através da janela do avião tirou seu fôlego. A cidade parecia a saída de um conto de fadas futurista, com arranha-céus reluzentes emergindo do deserto como cristais gigantes. O Burj Khalifa dominava o horizonte, uma agulha prateada alcançando o céu. É como um sonho, murmurou ela, os olhos arregalados com o espetáculo abaixo. É apenas uma cidade, construída com dinheiro e ambição, respondeu Zaid, observando sua reação. Mas admito que às vezes até eu me impressiono com o que conseguimos criar no meio do deserto. Quando o avião pousou, uma comitiva de carros luxuosos os aguardava. Lúcia foi imediatamente envolvida no mundo de eficiência silenciosa, funcionários discretos cuidando das bagagens, motoristas de uniforme impecável, protocolos de segurança executados com precisão militar. A mansão Al-Haman ficava afastada do centro urbano, uma propriedade imensa à beira-mar com jardins exuberantes que desafiavam o clima árido. Ao entrar pelos imensos portões, Lúcia sentiu como se estivesse entrando em outro universo, onde o impossível se tornava possível através do poder do dinheiro. Esta é minha casa, disse Zaid enquanto o carro percorria o caminho de entrada ladeado por palmeiras. Espero que possa se sentir confortável aqui. Lúcia engoliu em seco, intimidada pela grandiosidade do lugar. Como uma mulher simples como ela poderia se sentir à vontade em um palácio assim? Ao descer do carro, foram recebidos por uma senhora elegante de meia-idade, vestida em trajes tradicionais mas com um toque moderno. Seus olhos, profundamente negros como os de Zaid, examinaram Lúcia com curiosidade mal disfarçada. Mãe, cumprimentou Zaid, abraçando-a com respeito. Esta é Lúcia Silva, a pessoa especial de quem lhe falei. Samira Al-Haman, a matriarca da família, observou a jovem grávida à sua frente por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, para surpresa de Lúcia, abriu um sorriso genuíno. Seja bem-vinda à nossa casa, Lúcia, disse ela em inglês perfeito, estendendo as mãos para tomar as de Lúcia. Meu filho me contou muito sobre você. O alívio que Lúcia sentiu com aquela recepção calorosa quase a fez chorar. Havia esperado frieza, talvez até hostilidade, mas encontrou apenas gentileza nos olhos da mãe de Zaid. É uma honra conhecê-la, senhora Al-Haman, respondeu Lúcia, com sinceridade. Por favor, me chame de Samira, insistiu a mulher mais velha, guiando-a para dentro da mansão. Qualquer pessoa que faça meu filho atravessar meio mundo por amor já é família. Lúcia lançou um olhar surpreso para Zaid, que parecia ligeiramente embaraçado, uma expressão que nunca havia visto em seu rosto normalmente confiante. Contei a ela sobre nós, explicou ele, enquanto caminhavam pelos corredores decorados com arte islâmica tradicional. Minha mãe sempre foi minha maior confidente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Lúcia. Durante o dia, Zaid a levava para conhecer Dubai, dos modernos shoppings climatizados aos mercados tradicionais de especiarias e ouro, das praias imaculadas aos restaurantes mais exclusivos. À noite, jantavam com membros da família estendida, alguns abertamente curiosos sobre a estrangeira grávida que havia capturado o coração do solteiro mais cobiçado da família. Para sua surpresa, muitos a receberam com calorosa hospitalidade, uma característica profundamente enraizada na cultura árabe. Outros, principalmente algumas tias mais conservadoras, mantinham uma polidez distante, observando-a com olhares que misturavam ceticismo e preocupação. Na terceira noite de sua estadia, após um jantar particularmente elaborado com os primos mais próximos de Zaid, ele a convidou para um passeio pelos jardins da mansão. Sob um céu estrelado, caminharam em silêncio por alguns minutos, apreciando a brisa marítima que amenizava o calor persistente. O que está achando de tudo isso? Perguntou ele finalmente. É deslumbrante e assustador ao mesmo tempo, admitiu Lúcia. Seu mundo é tão diferente do meu. Às vezes me pergunto se realmente pertenço a ele. Zaid parou de caminhar, virando-se para encará-la. À luz do luar, seu rosto exibia uma seriedade que fez o coração de Lúcia acelerar. Lúcia, não quero que você pertença ao meu mundo, disse ele, surpreendendo-a. Quero construir um novo mundo com você. Um que combine o melhor dos nossos dois universos. Antes que ela pudesse responder, um movimento súbito em sua barriga a fez parar, respirando fundo. O bebê estava particularmente ativo naquela noite. Está tudo bem? Perguntou Zaid, preocupado. Sim, ele está apenas dançando, sorriu Lúcia, pegando a mão de Zaid e colocando-a sobre sua barriga. Sente.
O rosto de Zaid se transformou quando sentiu os movimentos fortes sob seus dedos. Uma emoção crua e genuína tomou conta de suas feições, algo tão puro que comoveu Lúcia profundamente. É incrível, sussurrou ele, como se temesse quebrar o encanto daquele momento. Foi então que Lúcia percebeu. Zaid não estava apenas se apaixonando por ela. Já estava se apaixonando também pelo bebê que carregava, uma criança que não compartilhava seu sangue mas que ele já considerava como sua. Zaid, disse ela, sua voz trêmula com a intensidade do que sentia. Tenho medo. Do quê? Perguntou ele, ainda maravilhado com os movimentos que sentia sob sua mão. De acreditar que isso possa ser real. Que um homem como você possa realmente me amar, amar meu filho. Que esse conto de fadas não vá terminar de repente, me deixando mais quebrada do que antes. Zaid afastou-se ligeiramente, apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Em seu olhar havia uma determinação feroz que ela já conhecia de suas negociações empresariais, mas agora era direcionada a algo muito mais pessoal. Lúcia Silva, estou completamente apaixonado por você, declarou ele, sem sombra de dúvida em sua voz. Não pelo que você representa, não como um capricho passageiro, mas por quem você é. Sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar. E sim, também estou apaixonado por esse bebê que ainda nem conheci. Tomando as mãos dela entre as suas, continuou. Sei que vem de um lugar onde os homens quebram promessas, onde você aprendeu a não confiar. Mas peço que tente confiar em mim. Não sou perfeito, cometo erros como qualquer um, mas posso prometer uma coisa com absoluta certeza. Meu amor por você e por essa criança é verdadeiro e duradouro. Lúcia sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto, incapaz de contê-las. Todos os medos e inseguranças que havia guardado por tanto tempo pareciam se dissipar sob o peso daquela declaração sincera. Não estou pedindo que responda agora, continuou Zaid, secando gentilmente suas lágrimas. Quero que conheça meu mundo completamente primeiro, que entenda no que está se envolvendo. Porque quando eu perguntar oficialmente se quer se casar comigo, quero que sua resposta venha de um lugar de certeza absoluta. Aquelas palavras atingiram Lúcia como um raio, deixando-a momentaneamente sem fala. Casamento. Ele estava falando de casamento. Com ela, uma ex-faxineira brasileira grávida de outro homem. Zaid, tentou ela, mas as palavras lhe faltaram. Acalmou ele, colocando um dedo suavemente sobre seus lábios. Não agora. Quando for o momento certo. Naquela mesma noite, enquanto Lúcia descansava em seu quarto luxuoso, sentiu uma inquietação estranha. Não conseguia parar de pensar em tudo que havia acontecido, na reviravolta incrível que sua vida havia tomado. E, em meio a toda aquela felicidade, uma preocupação persistia. Como seria seu futuro ali, tão longe de tudo que conhecia, em uma cultura tão diferente da sua? Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã no terraço com vista para o mar, foi surpreendida pela chegada de Samira, que se juntou a ela com uma xícara de café árabe tradicional. Dormiu bem, minha querida? Perguntou a mulher mais velha com genuíno interesse. Sim, obrigada, respondeu Lúcia, embora seus olhos denunciassem uma noite inquieta. Samira a observou por alguns momentos antes de falar novamente. Sabe, quando Zaid me ligou contando sobre você pela primeira vez, confesso que fiquei apreensiva, admitiu ela, surpreendendo Lúcia com sua franqueza. Não porque você não fosse árabe ou porque estivesse grávida de outro homem, mas porque temia que meu filho estivesse em uma fantasia temporária. Lúcia engoliu em seco, sentindo-se vulnerável sob o olhar perspicaz da matriarca. Mas então ele continuou ligando, dia após dia, e pude ouvir a mudança em sua voz. Continuou Samira, um leve sorriso em seus lábios. Meu filho sempre foi apaixonado pelos negócios, mas nunca ouvi falar de uma pessoa do jeito que fala de você. Eu o amo, confessou Lúcia suavemente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Mas tudo isso é tão distante da minha realidade. Samira estendeu a mão, segurando-a de Lúcia com gentileza. O amor verdadeiro é raro, minha filha. Quando o encontramos, precisamos ter coragem de segurá-lo firmemente, não importa quão assustador pareça o caminho à frente. Aquelas palavras, ditas com a sabedoria de alguém que já havia vivido e amado intensamente, tocaram Lúcia profundamente. Ali estava a mãe de Zaid, uma mulher criada em tradições milenares, estendendo-lhe não apenas aceitação, mas também orientação maternal. Tenho medo de não me adaptar a esse mundo, confessou Lúcia, expressando finalmente seu maior temor. De desapontar Zaid, de não ser o que sua família espera. Samira riu suavemente,
um som melodioso que lembrava o de seu filho. Minha querida, você já é muito mais do que esperávamos. Trouxe vida novamente aos olhos do meu filho. Quanto ao resto, a adaptação leva tempo, mas acontece naturalmente quando há amor suficiente para sustentar a jornada. Naquela tarde, Zaid levou Lúcia para um passeio de barco privativo pelo Golfo Pérsico. Enquanto observavam o pôr do sol pintando o céu com tons de laranja e púrpura, ele notou uma nova serenidade em seu semblante. Parece mais tranquila hoje, observou ele. Conversei com sua mãe esta manhã, respondeu Lúcia. Ela tem um jeito especial de colocar as coisas em perspectiva. Zaid sorriu, o afeto por sua mãe evidente em seu olhar. Ela sempre teve esse domínio. Foi ela quem me ensinou a enxergar além das aparências, a valorizar o caráter acima de tudo. O barco deslizava suavemente pelas águas calmas. Ao longe, o horizonte de Dubai brilhava como um tesouro de luzes. Lúcia respirou fundo, sentindo o ar salgado encher seus pulmões, trazendo consigo uma sensação de renovação. Zaid, se eu ficar, começou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Se decidirmos construir uma vida juntos, como seria para o bebê? Ele seria aceito como seu filho? A pergunta, carregada de preocupação maternal, fez Zaid se aproximar dela, tomando suas mãos entre as suas. Essa criança será meu filho ou minha filha em todos os sentidos que importam, respondeu ele com convicção. Legalmente, culturalmente, emocionalmente. Jamais haverá distinção. Mas e sua família? Seus amigos? A sociedade? Minha família seguirá minha liderança nesse assunto, disse ele, com a segurança de quem conhecia bem seus direitos e responsabilidades como chefe da família. Quanto à sociedade, Dubai é mais cosmopolita do que você imagina. Temos nossas tradições, claro, mas também somos uma cidade global. Seu filho crescerá conhecendo tanto sua herança brasileira quanto nossa cultura árabe. A sinceridade em sua voz dissipou as últimas dúvidas que Lúcia ainda guardava. Sem dizer uma palavra, ela se inclinou para frente, tocando seus lábios nos dele em um beijo suave, cheio de promessas silenciosas. No dia seguinte, quando Zaid a levou para conhecer a sede da Al-Hama Enterprises, Lúcia foi apresentada a uma nova dimensão da vida dele. O imenso complexo corporativo era um monumento à visão e à determinação de gerações da família Al-Hama. Enquanto Zaid a guiava pelos diferentes departamentos, Lúcia observava a deferência com que todos o tratavam, não apenas com respeito, mas com admiração genuína. Percebeu que, além de seu imenso poder financeiro, ele havia conquistado algo mais valioso, o respeito de seus funcionários. Tentamos criar um ambiente onde as pessoas possam crescer e desenvolver seu potencial, explicou ele, enquanto caminhavam pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento. Muitos dos nossos melhores executivos começaram em posições de entrada. Lúcia sorriu, reconhecendo nessa filosofia o mesmo espírito que havia visto quando ele a promoveu no hotel. Você realmente acredita em dar oportunidades às pessoas? Observou ela. Acredito em reconhecer o talento e a dedicação, não importa de onde venham, respondeu ele, e o olhar que trocaram deixou claro que falavam não apenas de negócios, mas também de sua própria história. Na noite anterior à sua partida, Zaid organizou um jantar íntimo apenas para eles dois na praia privativa da mansão. Sob um dossel de seda e luzes suaves, com o murmúrio das ondas como música de fundo, eles compartilharam memórias dos últimos meses e sonhos para o futuro. Lúcia, disse Zaid, quando terminaram a sobremesa. Sei que prometi não pressionar, mas preciso perguntar. Você consegue se imaginar construindo uma vida aqui? Comigo? A pergunta pairou entre eles, carregada de expectativas e possibilidades. Lúcia tomou um gole de seu suco de romã, sentindo o sabor doce e ácido simultaneamente, como a própria vida. Quando cheguei aqui, tudo parecia tão distante da minha realidade. Começou ela, olhando para o horizonte onde o céu se encontrava com o mar. Mas agora, consigo ver um futuro aqui. Um futuro com você. O rosto de Zaid se iluminou com essas palavras, mas ela ergueu a mão, indicando que ainda não havia terminado. Mas preciso que entenda algo, continuou ela. Não quero ser apenas a esposa de Zaid Al-Hama. Quero continuar aprendendo, crescendo, contribuindo. Quero que meu filho ou filha me veja como alguém que construiu algo por mérito próprio, não apenas por um golpe de sorte. Zaid sorriu, um misto de admiração e orgulho em seu olhar. Nunca esperaria menos de você, respondeu ele. Na verdade, já tinha algo em mente. Estamos expandindo nossa divisão de hospitalidade
e preciso de alguém com seu talento natural e sua perspectiva única para liderar o treinamento de nosso pessoal em toda a região. Os olhos de Lúcia se arregalaram com a proposta. Você quer que eu? Quero que você assuma o cargo porque é a pessoa mais qualificada para isso, completou ele. Não como um favor, mas porque já demonstrou seu valor. Obviamente, após a licença maternidade. Aquela oferta representava tudo que Lúcia sempre sonhou: reconhecimento profissional, crescimento, a chance de fazer a diferença. E vinha de um homem que claramente a valorizava não apenas como companheira, mas como indivíduo com talentos e ambições próprios. Nesse caso, disse ela, sentindo-se mais segura do que jamais imaginara possível. Minha resposta é sim. Sim para o trabalho, sim para Dubai, sim para você, Zaid. O sorriso que iluminou o rosto de Zaid era de pura felicidade, sem qualquer traço do calculista homem de negócios. Levantando-se, ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Há mais uma coisa, disse ele, subitamente sério. Lúcia o observou com curiosidade enquanto ele retirava uma pequena caixa de veludo do bolso. Abrindo-a, revelou um anel de platina com um raro diamante azul cintilante. Este anel pertenceu à minha avó, explicou ele. Ela me disse para guardá-lo até encontrar alguém tão forte e compassivo quanto ela. Ajoelhando-se na areia, em um gesto que transcendia culturas, Zaid ergueu o anel em direção a Lúcia. Lúcia Silva, você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Mostrou-me o significado do amor verdadeiro, da coragem e da dignidade. Aceitaria se tornar minha esposa e construir uma família comigo? Com lágrimas nos olhos, Lúcia assentiu, incapaz de falar por alguns momentos. Finalmente, encontrou sua voz. Sim, Zaid. Sim, eu aceito. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, parecia que todas as estrelas do céu de Dubai brilhavam apenas para eles. Na manhã seguinte, enquanto preparavam-se para voltar ao hotel e finalizar os arranjos para a mudança definitiva de Lúcia, ela sentiu uma contração forte que a fez parar subitamente. Zaid, chamou ela, com urgência na voz. Acho que o bebê está vindo. A expressão de pânico no rosto normalmente composto de Zaid teria sido cômica em qualquer outra circunstância. Em questão de minutos, ele mobilizou toda a casa, chamando médicos, preparando o carro, coletando as malas prontas de Lúcia. Mas ainda faltam 3 semanas, dizia ele, ajudando-a a se sentar. Tem certeza? Outra contração, mais forte que a anterior, respondeu por ela. Tenho, respondeu Lúcia, meio sorrindo, meio gemendo. Este bebê decidiu que já é hora. Em vez de levá-la de volta ao hotel, Zaid a conduziu diretamente para o melhor hospital de Dubai, onde um quarto privativo já estava sendo preparado. Enquanto os médicos a examinavam, ele permaneceu ao seu lado, segurando sua mão a cada contração. Você não precisa ficar durante o parto, disse ela, sabendo que em muitas culturas árabes os homens não participavam desse momento. Vou estar com você em cada segundo, respondeu ele, com tanta convicção que Lúcia não teve coragem de argumentar. As horas seguintes foram um turbilhão de dor, esperança e, finalmente, maravilhamento. Quando o choro forte e saudável ecoou pela sala de parto, Lúcia sentiu uma alegria que transcendia qualquer dor física. É uma menina, anunciou a médica, colocando o pequeno embrulho choroso sobre o peito de Lúcia. Zaid, com lágrimas não contidas escorrendo pelo rosto, observava a cena com reverência. Inclinando-se, beijou a testa de Lúcia e depois, com delicadeza infinita, tocou a pequena mão da recém-nascida. Perfeita, sussurrou ele. Vocês duas são absolutamente perfeitas. Lúcia olhou para a filha, depois para o homem que havia transformado sua vida, e sentiu uma gratidão que ia além das palavras. De alguma forma, suas maiores adversidades haviam conduzido a este momento precioso, a esta família improvável mas perfeitamente complementar. Como vamos chamá-la? Perguntou Zaid, acariciando os raros fios de cabelo escuro da pequena. Lúcia sorriu, já tendo pensado no nome perfeito. Que tal Amira? Sugeriu ela. Significa princesa em árabe, não é? Zaid assentiu, visivelmente emocionado com a escolha que honrava sua herança cultural. Amira Silva Al-Rahman, disse ele, testando o nome. Perfeito. 2 dias depois, quando Lúcia recebeu alta do hospital, não foi para o hotel que retornaram, mas diretamente para a mansão Al-Rahman. Samira havia preparado um quarto especial para a bebê, combinando tradições árabes com toques brasileiros que havia pesquisado para fazer Lúcia se sentir em casa. Agora somos uma família, disse Zaid naquela noite,
enquanto observavam Amira dormindo em seu berço finamente decorado. Não importa como começamos, o que importa é o amor que construímos juntos. Lúcia apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se finalmente em paz. Seu caminho havia sido tortuoso, de faxineira grávida e solitária a futura esposa de Zaid e mãe de Amira, com uma carreira promissora pela frente. As dificuldades não haviam desaparecido magicamente, mas agora ela tinha um parceiro para enfrentá-las, alguém que a valorizava exatamente como era. Sabe, disse ela, lembrando-se de algo. Naquele primeiro dia, quando você me encontrou cantando no quarto do hotel, eu estava cantando uma canção que minha mãe cantava para mim. Falava sobre encontrar estrelas no deserto, sobre como a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados. Zaid sorriu, puxando-a para mais perto. Talvez você tenha encontrado sua estrela no deserto, disse ele. E eu, definitivamente, encontrei a minha. Sob o céu estrelado de Dubai, com Amira dormindo tranquilamente e o futuro brilhando com promessas, Lúcia finalmente compreendeu que às vezes os maiores desafios nos levam aos nossos maiores presentes. Seu coração estava completo, sua alma em paz, e pela primeira vez em muito tempo, ela não temia o amanhã.